Oi, pessoal. Tudo bom? Mais 4 minutos e a gente vai começar. Os slides eu estou passando a programação, uma parte da programação da escola, a programação com o Rabbi Yosef Salton, no fim de outubro, início de novembro. Ele lança aqui na Cultura, dia 2, os 3 livros dele, os 3 últimos, às 16 horas, uma palestra sobre reencarnação. Nos dias anteriores, nós vamos estar no feriado, aqui no Lamino Arascambará, fazendo um retiro com o Rabino. Ainda tem vagas. E durante a semana, o curso de Cabala, a Árvore da Vida, está ligado ao livro dele, ao primeiro livro que ele lançou, um curso de 3 dias. Também ainda tem vagas. Na semana que vem, inicia o curso Cabala e Alquimia, terça-feira, dia 13, às 18 horas. E quarta-feira, dia 14, às 18 horas, o curso Árvore da Vida, um curso mais clássico da Árvore da Vida, que é de onde surge, e a anatomia da Árvore da Vida. Na outra semana, sempre nas terças-feiras, a gente tem as meditações do Rabino, que são estudos da Torá e do Zohar, do capítulo da semana. Próximo capítulo, Noé. Nós aqui no Sul vivendo o Noé, corpo e alma. Da Cabala, nós somos a geração de Noé. Então, um capítulo muito interessante, na qual eu vou trabalhar um pouco mais essa questão da nossa identidade. Então, é um trabalho já muito antigo que eu faço, que começou com o nome de terapia, porque é um processo terapêutico que acontece. E é uma forma meditativa que existe dentro da Cabala, onde a gente estuda os capítulos da semana de uma forma profunda. Sempre nas segundas-feiras, semana que vem é feriado, mas no dia 19, cursos de meditação, as meditações, sempre com assuntos interessantes. No dia 19 é sobre os Salmos. E vamos lá. Oi, todo mundo. Boa noite. Deixa eu botar aqui. Então tá. Gente, a maioria de vocês talvez tenha visto a palestra anterior. De qualquer jeito, a primeira parte aqui, ela vai repetir algumas coisas da palestra anterior, mas eu vou fazer bem rapidinho, já que a ideia é a gente poder se aprofundar. Tá? Acho muito importante, muito significativo, nessas semanas, nas próximas semanas, as pessoas poderem estudar, se conectar com a espiritualidade, começar a pensar nesse caminho de espiritualidade como um caminho de vida, como um caminho de respostas, como um caminho de encontro, de paz, plenitude e, principalmente, para compreender tudo que se está vivenciando e, principalmente, para compreender o teu papel nesse momento, nessa vida, compreendendo, então, a tua missão. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala em Kabbalah, a gente vai ter que começar por questões que existem dentro de nós, que têm uma relação com
dúvidas profundas, dúvidas da alma. Quem eu sou, por que eu tenho essa vida, por que eu passo por certas situações, por que o fulano passa por isso, por que tem sofrimento nessa vida, qual a razão dos acontecimentos, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, qual o caminho que eu tenho para seguir, como eu conquisto a alegria e a felicidade. E essas perguntas são perguntas que muitas vezes vão ficar caladas dentro de nós, porque nós estamos tão inseridos no mundo externo, no mundo da sobrevivência, que a gente esquece. Mas essas perguntas profundas, na verdade, quando a gente consegue obter a resposta, a gente começa a obter o caminho, que é o caminho da felicidade, que é o caminho da plenitude. Talvez o caminho que é unânime, todo mundo procura isso. Cada um da sua forma, cada um com o seu colorido, eu diria cada um com o seu DNA. Então, a Kabbalah, o Kabbalah, corretamente, uma palavra hebraica que significa recebimento. E ela é uma linha de pensamentos, uma linha filosófica, espiritual, conhecida como a sabedoria do oculto. Ela é um conjunto de conhecimentos que estuda a natureza, a essência de tudo. A natureza da criação, a natureza do Criador. Com isso, a natureza do homem. Por isso que ela é conhecida como a sabedoria do oculto. Porque, na verdade, ela busca saber aquilo que está oculto. Ela busca saber e revelar o que não está explícito. Porque, na verdade, o que não está oculto não está explícito, óbvio. Tá? E, através disso, ela busca adentrar um universo invisível, o que a gente chama de adentrar entre linhas, de entender as palavras, entender a vida daquilo que está escrito entre linhas, o invisível, a intenção, para poder entender o propósito de cada coisa e de cada acontecimento. Mas eu vou ir muito mais além. Eu vou além da lâmina. A Kabbalah não busca só entender o propósito, ela busca interferir na vida. Ela busca fazer parte da vida. Ela busca, ao conhecer como tudo funciona, então, quando ela revela o funcionamento de tudo na nossa volta, ela busca também interferir. E é desse conceito que surgiu o conceito de magia. Então, se vocês abrirem um dicionário, o significado de Kabbalah não é muito agradável, porque ela é conhecida no dicionário como magia. Por isso que a gente fala que dentro da Kabbalah tu vai conhecer as leis de energia que regem tudo. A nossa vida ela é toda regida por energias. A questão é, nós perdemos a capacidade, o conhecimento, a inteligência de administrar essas energias. Com isso a gente perdeu a capacidade de enxergar essas energias. Porque nós nos tornamos extremamente, com a nossa consciência e nossos olhos, presos numa única linha, numa única forma de enxergar as coisas. Com o estudo da Kabbalah, um dos exercícios que acontece dentro de nós é que nós começamos a enxergar outras formas. Eu diria que tudo que é rígido começa a se apresentar de uma forma não mais rígida. Começa a ter outras formas. Uma palavra passa a ter outros significados do que aquele que explicitamente significa. Eu diria que o grande exercício da Kabbalah é isso. No primeiro momento, é tu poder fazer um jogo das palavras que surgem na tua vida. Um bom texto de Kabbalah é um texto extremamente simbólico, em que cada palavra pode significar muitas coisas. Quando as pessoas leem livros de Kabbalah e dizem que não entendem, porque um bom livro de Kabbalah, eu diria que ele vai ter um pouco essa qualidade, ele vai fazer com que a tua mente passe a funcionar diferente. E é isso que as pessoas às vezes não sabem, e por isso que se diz que é preciso, dentro da Kabbalah, tu ter um professor, um mestre, alguém que vai te levando, te mostrando, na verdade, abrindo janelas no cérebro. A Kabbalah é conhecida, como a gente vê aqui na lâmina, como a tecnologia de como o universo funciona, mas no nível da causa, no nível da essência, no nível do espiritual. A Kabbalah é
exclusivamente um estudo e um trabalho espiritual. Ela lida com o invisível. Eu diria que ela está menos preocupada com a vida física, porque, na verdade, a vida física dentro da Cabala é vista como uma consequência, é vista como um resultado, uma manifestação das coisas invisíveis. É a mesma coisa que um geneticista, ele tá olhando para a genética, ele está olhando para o DNA. E ele vai mexer no DNA para poder ter um resultado. Então, na Cabala, a gente não olha o resultado, a gente olha a causa. Porque aí eu sei qual vai ser o resultado. E é por isso que dentro da Cabala a gente diz que a gente busca o domínio das nossas vidas. E para que tudo isso? Para a gente atingir plenitude, alegria, felicidade, enfim, tudo de bom. Tá? Plenitude, eu acho que é a melhor palavra para explicar aquilo que tu busca. Pode ser uma palavra que é prazer, mas cada um de nós, de novo, busca com o seu colorido, com o seu jeito, da sua forma. Quando nós começamos a adentrar o conhecimento, seja aqui ouvindo uma palestra, seja lendo um livro, participando de cursos, online ou não, eu acho que todo curso presencial tem uma força muito grande em termos espirituais, porque a aula é um passe, a aula é um trabalho espiritual, né? E surgem muitas questões. Aqui a participação de vocês ela tá restrita, né? É mais complicado, diríamos assim, mas também é válido. Tá? E toda vez que nós abrimos algum livro de Cabala, nós estamos começando a mexer numa dimensão que nós não temos, na verdade, ideia, totalmente ideia do que é essa luz, essa energia, esse conhecimento e essa sabedoria. E o poder que a Cabala tem. Então, eu começo com elementos hoje simples. O escrito aqui está simples, eu talvez não. Tá? Então, a Cabala nos leva a um novo olhar, uma nova forma de ser, pensar, sentir, uma conexão com um outro estado de espírito. Eu posso chamar de paz de espírito, estado de shalom, né? E o domínio sobre a vida. Eu acho que tem uma coisa que não está aqui, que está além da questão do espaço de espírito, que é um estado de prazer. Tá? Eu acho que paz de espírito é uma parte, mas existe uma consciência de prazer constante que a Cabala nos remete, que é fascinante e que seria um desejo de estarmos nesse estado de prazer de uma forma contínua. Tá? Bem, seguindo. Quando é que as pessoas começam a buscar a Kabbalah? Eu acho que, em primeiro lugar, angústias, dúvidas, inseguranças, incertezas, medos. Tu tem aquelas pessoas que buscam o conhecimento espiritual por estarem sendo tocadas, né? Porque a alma começa, na verdade, a gritar, porque a alma começa a pedir alimento. Nós abrimos o refrigerador, comemos, cozinhamos, nos alimentamos muito. Nossa vida hoje está muito em volta do alimento físico. Mas nós esquecemos que existe uma outra parte dentro de nós que também necessita de alimento, a alma. E é por isso que muitos de vocês começam a ler, estudar e não conseguem parar. Por quê? Porque a alma começa cada vez mais a querer mais alimento. E esse alimento espiritual é um alimento que eu diria que é o alimento que toda a humanidade necessita. E que hoje está fazendo falta a todos nós. Nós nos desenvolvemos tecnologicamente muito bem, muito, mas como humanos nós nos desenvolvemos muito pouco. Tá? Eu tenho bichos aqui, né? Cachorro, eu tenho que só fazer uma coisa. Deu. Senão ia atrapalhar. Então, a Kabbalah ela é esse exercício para a alma, é esse exercício para uma dimensão interior, que é, na verdade, a nossa dimensão mais verdadeira, da nossa essência. Tá? A Kabbalah ela tem seus mistérios, tem as suas magias, acho que ela está muito envolvida com isso. Eu trago aqui algumas imagens, alguns símbolos que eles têm uma relação com a religião judaica, mas dentro da Kabbalah esses símbolos fazem parte. Na verdade, a Kabbalah é considerada pelos cabalistas, ela veio antes da própria religião.
A Cabala ela é mais livre, ela é mais filosófica, ela trabalha com um outro nível da nossa participação e envolvimento com tudo na volta. A religião sempre acabou sendo algo mais fechado, mas faça isso, né? E a Cabala é mais uma discussão do faça o quê, né? Enfim, e como você vai fazer. Então, a Cabala ela vai despertar muito mais a questão da sabedoria. Tu conhecer para saber o que fazer, né? E tu conhecer causa e efeito. A religião não necessariamente trabalha com a questão de causa e efeito. Então, não necessariamente na religião tu, tu ganha esse universo de domínio, né? E de controle do destino. E quando a gente fala controle do destino, é controle da vida. É muito profundo isso. Ainda não é para esse momento. Vamos com calma, muita calma. A Cabala normalmente ela é dita como sendo algo que lida com o mistério, que ela é ocultista, né? Ela é mística. Ela, na verdade, ela lida com as coisas que não estão reveladas, né? Ela busca revelar o oculto. Então, ela adentra o universo invisível, o universo espiritual. E ela se comunica com esse universo. Eu acho que isso as pessoas têm que ter essa noção. A grande maioria das pessoas ainda estão se relacionando com a Cabala de uma forma ainda muito racional. Acho que a gente ainda tem uma caminhada muito longa para fazer, para que a gente possa realmente se considerar ou nos considerar realmente espiritualistas e cabalistas. Eu acho que cabalistas mais do que espiritualistas. Que é poder se relacionar, administrar, e diríamos que viver mais a realidade do mundo oculto, do mundo espiritual, e um pouco menos a realidade do mundo físico. Quando eu falo não viver a realidade do mundo físico, não é não participar, mas é a tua consciência tá menos nesse universo de resultado. E tu poder estar mais sempre no antes, sempre no pró. Por isso a gente chama de proatividade, sempre no pró. No pró é o pré-ativo, é o proativo. Então, o reativo é o que vem, é o depois, na verdade. Tu tá vivendo só na consciência externa, física. Não tá olhando as coisas sob um outro olhar. Tudo na Cabala, gente, não se aprende do dia para a noite. Não tem uma pílula, senão eu não ia ter uma escola de Cabala, eu ia ter uma farmácia. E eu decidi ter uma escola de Cabala. Então, tudo a gente vai aprendendo aos poucos. E muitas vezes a gente tem a sensação que a gente dá 10 passos para frente e 30 para trás. E para a Cabala é muito claro, a gente nunca dá os 30 passos para trás. A gente sempre está andando para frente. Tá? O conhecimento da Cabala sempre vai exatamente nos fazer andar para frente. Quer dizer, ele traz a ideia de evolução e crescimento. Nos remete a um reencontro. Esse reencontro é um reencontro contigo, é um reencontro com o outro, é um reencontro com a vida. A Cabala é um conhecimento que talvez a grande preocupação dela é nos colocar em estado de harmonia. Um dos elementos, uma das palavras que se usa muito no mundo espiritual é karma. Na Cabala nós chamamos de tikkun. Né? Tikkun é aqui, tikkun. Tikkun, ok? Tikkun é conserto, retificação. Mas eu adoro a palavra harmonização, da mesma forma que a gente harmoniza o vinho com a comida. Então, o nosso propósito de vida é o nosso tikkun, é a harmonização. Então, cada um de nós tem que se harmonizar com alguma coisa. Consigo, com o outro, com a chuva, com a seca, com o sol. Porque, na verdade, a desordem, e eu vou pegar hoje a desordem do clima, ela se dá porque existe uma desordem de harmonização. Ninguém está harmonizado com nada. Porque ninguém está harmonizado, em primeiro lugar, consigo mesmo. Porque nós sofremos de problemas de autoaceitação, de autoestima. A segunda coisa, ninguém está harmonizado com a vida que tem. Na Cabala, nós desejamos a insatisfação. A insatisfação é bom porque ela gera movimento. Mas a insatisfação, ela não pode gerar sofrimento. Então, nós vivemos numa insatisfação que gera muito sofrimento. E essa insatisfação,
o sofrimento tem a ver com a desarmonia. A partir disso, tu tem a desarmonia com tudo na tua volta, com as pessoas, com o teu trabalho, com as coisas que tu tem, com o que tu não tem. Tu está desarmonizado com o que tu também não tem. Tu está desarmonizado com Deus. Tá? Então, tem algo que dentro disso vai fazer parte da nossa evolução e do nosso trabalho. Exatamente de encontrar um casamento com tudo, uma unidade com tudo. Quando tu vai meditar, quando tu vai fazer tuas caminhadas, quando tu vai rezar, quando tu vai no teu espaço espiritual, na tua igreja, na tua sinagoga, na tua mesquita, no teu centro espírita, tu vai te reencontrar. Porque tu vai querer sair da tua dor, do teu sofrimento, que deriva de um desencontro. É um desencontro de peças. É como o exemplo que eu estou usando em aula, de um vidro, de um prato, de um vidro de um carro que quebra e se parte em 1000 cacos, em 1000 pedaços. Se tu não cuidar, esses cacos, eles vão voar e eles vão se separar. E vai acontecer um espalhamento, diríamos assim, da vida, de ti, do teu ser. E foi isso que aconteceu na criação, quando a alma ela é uma só na sua origem. E ela se quebra, e tu tem várias almas. É dessa ideia que se origina a alma gêmea. A alma gêmea era o teu caquinho, é o caco que estava grudado contigo. É a tua parte. Porque nós estamos aqui incompletos. Alguns muito mais incompletos do que outros. Então, dentro desse monte de cacos, nós precisamos nos tornar um vidro inteiro. E a humanidade, ela não é hoje inteira. Ela é separada. Nós estamos separados um dos outros. Né? E a Kabbalah ela vai, enfim, adentrando isso e vai explicar a origem dessa nossa separação e todo um caminho de prática e exercício diário de reencontro. E, obviamente, que esse reencontro, eu posso garantir, é tudo que tu quer na tua vida. Tu quer encontrar ou reencontrar o teu lugar, o lugar certo, o trabalho certo, o teu dinheiro, o teu carro, teus imóveis, as pessoas, o teu amor. Enfim, tu quer encontrar tudo que é teu. E eu não falo agora só de coisas, pessoas, mas tu quer encontrar as emoções, os sentimentos que são teus. E os pensamentos que são teus. Uma das coisas que acontece nessa caminhada espiritual é que como a nossa atenção começa a mudar, porque a gente começa a mexer com os olhos, porque os olhos querem ver o invisível, a gente quer ler entre linhas tudo, a gente começa a entender que tudo é muito simbólico, tudo tem um sentido e um significado maior, e isso vai acontecendo quase de uma forma mágica, através das aulas, dos estudos, até mesmo através aqui da palestra. O que vai, na verdade, acontecendo é que a gente também vai percebendo que tem pensamentos que não são nossos. Para dizer a verdade, grande parte do tempo, os nossos pensamentos não são nossos. E tu também quer reencontrar o teu pensamento. Tu quer reencontrar a tua essência. Então, esse é o caminho e essa é a busca. Então, a Kabbalah busca revelar o que há de mais misterioso na nossa vida, né? A nossa própria vida. Porque a gente está vivendo, e não é só nós, todas as gerações viveram essa consciência perdida, essa consciência separada. E está na nossa mão agora recuperar isso. Está na tua mão recuperar isso. E é por isso que tu está aqui, está ouvindo a palestra, por isso que tu está estudando, tu está buscando o teu caminho, porque tu quer te reencontrar. Kabbalah não é religião, Kabbalah não é dogma, Kabbalah não é um sistema de autoajuda, Kabbalah não é um sistema de resoluções mágicas, e muito menos um caminho de respostas, isso pode ou isso não pode. Ela é muito mais profunda do que isso. Muito mais. Caminhando, a gente começa a ver. Muitos dos meus alunos estão aqui, eles conhecem essas lâminas aqui. Eu vou apresentar para vocês o melhor estádio do mundo.
a arena do Grêmio. Então, vocês vão saber, eu sou gaúcha, vocês sabem disso, eu sou gremista. E aqui está o melhor estádio do mundo. Obviamente, com a melhor torcida do mundo e o melhor time do mundo. Mas tem um problema. Eles são os melhores. Mas eles não enxergam um passo, um palmo, desculpa, à sua frente. Porque, na verdade, eles não enxergam exatamente o que eles têm que fazer ali. Então, gente, não sai jogo nenhum. Né? Fazer, que eu vou voltar, essas lâminas são muito boas. Né? Quando eu mostro aqui em aula, a maioria dos meus alunos presenciais, eles são colorados. Eu não sei porquê, acho que os opostos, né, se atraem. Pelo menos fazer aqui online é legal, porque só fica os hahaha aqui do ladinho que estão escrevendo, né? Mas é melhor fazer aqui. Bem, gente, mas essa condição, seja a condição seja do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, do Inter, né? É a nossa vida. A gente está no melhor lugar, no lugar certo, a gente tem as coisas certas. Na palestra anterior eu disse, tudo que aparece na nossa volta é porque é para nós. E é para nossa, né? Olha a Lorena ali, é colorada. Outro dia eu faço umas lâminas só do Inter, tá? Tudo que está na nossa volta é para o nosso benefício e aparece como instrumento para que a gente possa fazer a nossa harmonização. Né? A questão toda é que a gente não sabe por que a gente está aqui. E é isso que eu quero mostrar. Então, assim, a gente tem tudo de bom, mas nós estamos vendados. A gente não sabe exatamente o que nós estamos fazendo aqui. E a gente não sabe para onde ir. Né? Quem não tem time? Bem, quem não tem time não tem problema. Tem a cabala. Né? Então, vamos lá. A ideia é a gente poder descobrir que a gente está vendados, que a gente não está enxergando direito para onde ir, e a gente acabou tomando rumos e caminhos que nos mostraram, que nos disseram, vai para lá, e a gente foi. No meio do caminho, a gente começou a acordar e começou a se dar conta, puxa, mas eu não estou feliz, isso aqui não é para mim. Não, a vida não é isso, a vida é muito mais do que isso, não pode ser. A vida não pode ser ter um relógio, comprar um carro, outro carro, 10 celulares, 20 mil aparelhos, ter uma casa aqui, outra casa lá. Não, deve ter outra coisa, deve ter muito mais do que isso. E a Cabala, exatamente, ela vai nos trazer essa consciência do lugar que nós estamos, como nós estamos vivendo, e, na verdade, ela vai dar as ferramentas de como nós vamos tirar essas vendas dos nossos olhos. Porque são muitas as vendas. E não são só nos olhos, né? No nariz, boca, em todos os poros, em todo o nosso corpo, em toda a nossa vida. E é claro que essas vendas, elas dificultam com que a gente consiga encontrar a nossa alma gêmea, encontrar o lugar certo, as coisas certas, as diversões certas, as pessoas bacanas, enfim, né? O mundo certo. Então, hoje as pessoas estão tão cegas, e eu estou falando de uma cegueira espiritual, uma cegueira emocional, que as pessoas estão se batendo, as pessoas estão só se batendo umas nas outras, né? Ninguém está se ajudando. Estou sendo exagerada, mas a verdade é que esse é o quadro. Então, tem que começar por alguém. E a nossa tendência é passar para o outro. Tem que começar por ti. Não, tem que começar por cada um de nós. Então, cada um, devagarzinho, dia a dia, hora a hora, tem que começar a se exercitar. Tá? Aí, tirando o véu. Então, por isso que a Cabala se diz que é a arte do descobrimento. Tá? E aí que vem essas duas lâminas, que eu acho bem legal. Dizer, o que é real para nós? Então, assim, ó, a gente enxerga a vida aqui e acha que a vida é só isso. Enquanto a Cabala vai virar o iceberg e vai mostrar, não, a vida é realmente, a verdade é isso. E essa é a realidade que a Cabala mostra, e vocês sabem que o olho, nossos olhos, eles viram a imagem, né? Então, as imagens estão todas de cabeça para baixo, na realidade. Então, só que essa imagem daqui, a parte branquinha que tem ali embaixo, é a parte do mundo físico, é a parte que a gente vê e se relaciona diariamente. Né? E a verdadeira parte, a parte real, a parte que é a causa de tudo, a parte que está dando origem a tudo, e é onde a gente pode interferir, mudar, para poder ter o resultado, que é a parte branquinha, é essa outra parte azul.
Então, a gente hoje, a gente vive um pedaço muito pequeno da vida. Eu poderia dizer que a Kabbalah tenta mostrar para a gente que nós nos empobrecemos muito, né? E a gente acha que ter coisas materiais, 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 materiais é riqueza, né? E quando a Kabbalah nos ensina que existe um inimigo, e esse inimigo ele se chama Satã. Satã em hebraico significa desvio, né? Então, Satã. Satã significa desvio. Então, alguma força surgiu e nos desviou. E, e essa venda foi, então, aos poucos sendo colocada, e a gente passou, então, a olhar a realidade somente dessa forma. E a gente agora tem que começar a tirar o véu. Tá? Então, primeiro tem que ter esse despertar em cada um de vocês de que, olha, não é às vezes, é o tempo inteiro tem outra realidade, o tempo todo. E se a gente não acessar o tempo todo, essa outra realidade ela não se manifesta, porque ela está aqui. Ela está aqui do nosso lado, ela está aqui junto de ti, ela está acontecendo nesse momento. E a gente tem que acessar e trazer ela, e revelar ela aqui. Então é isso que vai revelar sempre um mundo novo. É isso que revela sempre soluções. Quando a gente tem problema, a gente está atrás de soluções. Uma empresa está sempre atrás de soluções e sempre atrás de processos criativos. Então, essa realidade, onde tem as respostas, está aqui. Está no invisível. Está na nossa volta. A gente tem que criar as pontes para poder buscar, para poder beber. Por isso que Kabbalah significa recebimento, para poder receber essa realidade. A questão é o que a gente está recebendo, o que a gente está vendo. Então, daí é que vem Kabbalah é recebimento, a Kabbalah é luz, é sabedoria. Tá? Kabbalah é uma experiência de Deus ou em Deus, é uma experiência divina da criação e de nós mesmos. Ela é a proposta para um caminho de aprendizagem sobre as coisas não vistas, ocultas e mágicas, nos faz aprender sobre o receber. Ela é um modo de vida, carrega crenças, experiências que nos colocam em contato direto com a transformação pessoal e de vida. Aprender a receber a luz, a sabedoria que ela carrega, transformando-nos em vasilhas de fé, humildade, certeza, alegria, uma existência maior, íntegra, desenvolvendo o sentido da vida. Esse é um lado, né? É o lado que hoje a gente bate nessa tecla, é o lado que se vende, diríamos assim, o conhecimento da Kabbalah. É um lado que tem que ser construído diariamente. Então, assim, a gente não deve iludir ninguém. É uma construção diária, porque a gente vive num meio que tem muitas forças contrárias o tempo inteiro. É muito forte. As energias ocultas contrárias, elas tem dias, tem vezes que é de uma dimensão tão pesada, tão agressiva, que se tu não tiver instrumentado, tu é levado. Né? Ok. Alguém falou assim, as lâminas anteriores, ela não lembra, não. O Joseph Salton, ele usou aquela lâmina foi usada, né? Ela está na internet, ela não é minha, né? Na capa do segundo livro do Joseph Salton, exatamente. Tá? Vamos seguir. A Kabbalah busca entender a vida, né, a partir de Deus. Então, isso é uma das questões importantes. Né? Eu diria que o verdadeiro estudo da Kabbalah é estudar Deus. O que é Deus? Deus é absolutamente tudo. Tá? Por isso que Deus está escrito dessa forma, D apóstrofo S, o D maior é a parte transcendente, a parte que está além da minha compreensão e do meu racional, é o que a gente também vai chamar de Ein Sof, o nada absoluto. E o us vem do inglês, que é a parte que está em nós, onde Deus está em nós. E isso também é o reencontro, a harmonização também é das partes divinas. Então a harmonização na Kabbalah vai começar com a gente começar a acordar o nosso eu divino, né? Despertar um eu sagrado, um eu verdadeiro, a essência, que é o retorno para a própria alma, né? Reestabelecer o casamento entre corpo e alma. Tá? Vou seguindo aqui, vocês estão lendo, eu vou deixando vocês lerem. Tá? A Kabbalah, com isso, vai nos trazer vários instrumentos de transformação. Muitas pessoas acham que a Kabbalah ela traz instrumentos de transformação, assim, a pílula, toma a pílula e passei pela transformação. E, na verdade, a Kabbalah ela vai me ensinar que existe a minha parte da transformação
e que algumas dessas ferramentas elas são exclusivamente minhas. Não são ferramentas como códigos, como meditações, mas tem a ver com uma decisão que eu tomo, de que eu quero me transformar. Tem a ver com uma decisão que eu vou ter que forçar a barra, eu vou ter que usar um esforço, eu vou ter que provocar algo, eu vou ter que me lembrar e segurar. Segurar um impulso, segurar um desejo de falar algo, né? Sendo que eu também tenho que saber que muitas vezes eu vou errar e que muitas vezes eu não vou conseguir segurar, mesmo já tendo uma caminhada espiritual. Então, o ser humano é falível e é por isso que existem ferramentas e instrumentos para poder corrigir os erros. E nesse sentido, a Cabala vai nos dando, então, conhecimento. Primeiro, de como é a mecânica de tudo. Então, quando tu conhece a mecânica, fica muito mais fácil de tu poder interferir nessa mecânica, de tu poder parar um sistema. Tá? Nós adentramos todo o conhecimento da Cabala pela palavra, pela ação, pela intenção, pela árvore da vida, por símbolos, a árvore da vida é um desses símbolos, amuletos, códigos, letras hebraicas, enfim, textos. É enorme a quantidade de instrumentos que existem dentro da Cabala, mas o maior instrumento é tu. É tu. A Cabala, ela vai tomar um elemento de vida através da tua pessoa, através da tua compreensão, através do teu modo de viver, interagir, respeitando as leis e discutindo com as leis espirituais também. Eu diria que discutindo com Deus. Então, para tu poder cada vez colocar mais o conhecimento da Cabala, e não é só colocar o conhecimento, mas a prática para poder mudar a vida, algumas transformações dentro de ti, de conceitos e da tua relação com a vida, provavelmente vão ter que mudar. E com isso tu vai ter um novo olhar, uma nova percepção. Notem, novo olhar e nova percepção aqui, pegando pelo literal, é olhar. Mas novo olhar e nova percepção é quando tu abre os poros e tu começa não só a receber tudo que te chega pelos olhos, pelos ouvidos, pelas aberturas dos 5 sentidos. Mas a gente tem que chegar no nível do 6º sentido. Então, de novo, ninguém abre o 6º sentido do dia para a noite. Algumas almas já vieram, já desenvolvidas, e, enfim, ou elas conseguem amadurecer esse 6º sentido, conseguem se trabalhar, os pais respeitam a criança, ou é muito comum as crianças têm esse 6º sentido, mas a vida vai tirando. Tá? Ou porque a própria criança não se interessa, né? Ou porque o meio que ela vive não se interessa, não alimenta, não nutre. Tá? Ou simplesmente a gente pode ter uma lógica que é a lógica astrológica. Então, tu tem um grupo de pessoas que realmente elas são água, signos de água, as pessoas que são mais água, elas têm um processo de intuição, de percepção muito grande, assim como as pessoas de fogo também vão ter. Enquanto as pessoas de ar e de terra vão ter menos. Mas cada um tem a sua função. E quando cada um desenvolve esse novo olhar, o 6º sentido, cada um desenvolve da sua maneira, com seus instrumentos. Então, o 6º sentido, eu não posso dizer que ele é igual para todo mundo. Tá? Então, vamos respeitar o indivíduo. Então, o que a gente, na verdade, vai ter? Quando a gente começa a ter um outro olhar e uma outra percepção, a gente também começa a ir atrás de um estado de shalom, um estado de paz. Shalom significa paz, é um comprimento de oi e tchau, né? Porque é um desejo de ficar em shalom, ficar em estado de paz. De deseja paz para as pessoas. Shalom vem de shalem, que é a medida certa. Eu preciso encontrar a medida certa para estar em estado de equilíbrio, em estado de paz. A medida certa também tem a ver com uma questão que existe dentro da Cabala. Tudo que nós vamos ter nessa vida tem uma medida certa. Desde as bênçãos, tem uma quantidade X de bênçãos que desce no dia de hoje. Amanhã tem uma outra quantidade. Tem uma quantidade de bênçãos que cada um de nós consegue receber numa vida inteira, tá? Assim como tem uma quantidade de luz que a gente pode revelar. Tá? Só que eu quero deixar bem claro,
com certeza, todos nós estamos revelando pouquíssima luz daquilo que a gente pode revelar. Tem uma quantidade X de água que a gente pode beber, que a gente veio beber, não é que a gente pode beber, que a gente veio beber. Tem uma quantidade X de carne que algumas pessoas vieram comer. Tem uma quantidade X de alface que algumas pessoas vieram comer. Então, isso é muito interessante, né? Há medidas para tudo, há medidas para todo mundo. Tá? E talvez, no nosso dia, a gente deveria poder dizer assim, bem, eu já trabalhei o suficiente. Bem, eu já li o suficiente hoje, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou comer, quer dizer, eu vou fazer outras coisas, eu vou ter um outro ócio. Marcelo, você explica o que tu escreveu ali. Por último. Então, existe uma medida. Então, Shalom é uma medida. Então, existe uma medida em que a gente encontra um estado de prazer, um estado de paz, um estado de plenitude, um estado de êxtase, de iluminação. Agora eu já estou indo mais, porque existem pessoas que vieram para esse êxtase, vieram para essa iluminação. Cada pessoa veio para algo e para revelar uma quantidade X de luz. É muito importante, porque a gente, nós somos pessoas que a gente tem uma ideia de que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ser iluminado, que nem o Buda, que nem o Osho, que nem o Lubavitch. Não, gente. Cada pessoa tem a sua iluminação e aquela pessoa, muitas vezes ela é uma lâmpada de 10 volts, ela está iluminando, né? E ela está iluminada, e está se sentindo iluminada. E isso é importante. Tá? A medida. E é bem isso, a gente não veio com uma etiqueta sabendo essa medida. Então, lembrem-se disso, há medidas em tudo. Tá? Aqui, deixando para depois. Deixa eu pegar aqui. Essa lâmina, ela fala de uma forma mais profunda das questões do que a Cabala, na verdade, em várias etapas, ela vai nos trazendo esse conceito de recebimento. Numa primeira etapa, recebimento é aquilo que tu está recebendo, como é que tu está recebendo e tu está reagindo. Então, o olhar, a palavra, a voz, os acontecimentos na tua volta, esse monte de imagens que a gente tem na nossa volta, seja do computador, seja da rua. Como é que, consciente e inconscientemente, nós estamos reagindo? Todas as nossas respostas vêm do recebimento. E o problema é que a gente recebe, lá, louca. Tipo, eu quero receber. Não interessa o quê. Então, a gente não tem um crivo, a gente não tem um critério. É, em parte, aquele critério de saber desligar a televisão. Vou usar isso como exemplo, porque é um exemplo em voga, né? Então, eu não quero ver noticiário, atualmente, na hora da minha refeição. Vamos supor, como exemplo. Então, eu vou lá e desligo, porque eu não quero receber isso. Eu não quero ouvir fofoca, então eu não escuto, eu não quero ouvir. Ter consciência do nosso recebimento é uma outra etapa da evolução espiritual. Né? Então, dizer que a Kabbalah, ela vai te fazer tu ir desenvolvendo a tua capacidade de filtrar as coisas, de não ouvir o que não precisa ser ouvido. É claro, nisso que eu estou falando, vai ter muita gente aqui malandra, né? Aí não quero ouvir isso, né? Que tem que ouvir, às vezes, alguma coisa e vai fazer de conta que não quer ouvir. A gente já faz isso, mas conforme o próprio desejo do ego, o próprio desejo do eu criança. O ego aqui a gente vai usar como um eu infantil, ainda não maduro. Tá? Então, a gente tem que se dar conta que o recebimento, ele vai vindo como essa flecha que vai entortando a ponto de chegar num nível, esse recebimento, que ele devolve. Então, a ideia é que a Cabala nos mostra que a vida ela está dentro de um sistema de ciclo. Esse ciclo de vida vem da árvore da vida. A nossa consciência não vem da árvore, hoje ela não é alimentada da árvore da vida, porque nós nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que acontece? No momento em que nós nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore é uma árvore da morte, é a árvore do finito, é a árvore da separação, é a árvore do conflito, da incerteza, do caos. Porque na separação, a nossa tendência é vivenciar o caos. Porque a gente não está só separado um dos outros, a gente está separado da divindade, a gente está separado da origem,
da essência, da luz. E a questão é, como eu volto para a luz? E luz mesmo, quer dizer, como é que eu trago luz para a minha vida para poder enxergar tudo na minha volta? E quando eu vou enxergar, eu vou te enxergar. E se eu vou te enxergar, eu não vou mais bater em ti, né? Alguns de vocês falam, mas agora sim que eu vou bater na pessoa, eu estou enxergando. Não, é um outro enxergar. Né? É um enxergar que nos conecta, que nos harmoniza, que mostra o propósito. A questão é, os conflitos existem porque há separação. E porque as pessoas não conseguem se encaixar. A gente talvez está tentando encaixar peça e forçar peças que não se encaixam naquele buraquinho. Tá? Então, quando a gente conseguir começar a pensar nessa harmonização, a gente vai entender que o recebimento ele só vai realmente acontecer quando essa flecha ela vier, ela me traz e eu devolvo. Porque isso é vida, né? A vida tem a ver com uma semente que tu planta e que recebe os nutrientes da terra e ela devolve. Ela devolve em que sentido? Abrindo, saindo caule, dando feijão, enfim, né? Compartilhando mais sementes, muito mais sementes. Então, no momento em que nós só recebemos, e nós estamos todos com um desejo de receber, sempre faz parte, nós precisamos receber, faz parte da nossa jornada receber, mas faz parte da nossa jornada como seres humanos evoluir. E a evolução do ser humano tem a ver, para o princípio da Cabala, evoluir o recebimento. A ponto de chegar num nível e dizer, eu não quero receber, porque eu quero dar. A ideia é, eu não preciso mais receber, porque eu tenho o divino em mim, eu sou luz. Se eu sou luz, eu posso dar. Então, eu não quero mais receber amor, porque eu sou amor, então eu vou dar amor. E que as pessoas não se dão conta é que quando elas entram nessa consciência, elas também passam a, cada vez mais, a ter amor na sua volta. Eu não vou usar aí nesse nível a ideia de receber amor, mas de ter amor, né? De estar preenchido na volta, só de amor, só de amor, só de amor. Tá? Quando a gente fala que a Cabala é um recebimento que vai despertar em nós esse processo cíclico, em que nós, na nossa natureza, nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados num processo de estanque, de receber e fim, receber e fim, receber e fim, receber e fim. Porque nós fomos acostumados e nós acreditamos que isso é o suficiente, que isso é o pleno, que o caminho é esse. Que é o que vai nos dar felicidade, prazer, alegria, riqueza, fortuna, amor e etc. E não é. Não é porque o mundo não é perfeito, não está perfeito. Ao contrário. Aqui o Marcelo falou uma coisa, só voltando, né? Aprendi que temos uma quantidade de palavras para falar também e julguei estar em conformidade com o que você está ensinando. Temos um tempo e medida certa para tudo, com certeza, né? Assim como, só voltando aqui, a gente tem o tempo da vida, né? Só que é interessante que, no momento em que a gente conscientizar esse ciclo de vida, rompendo com o ciclo da morte, e aí eu vou trazer uma outra concepção, quando eu falo do ciclo da morte, de novo, o ciclo da morte ele vem da árvore de conhecimento do bem e do mal, ele vem da serpente, ele vem da separação, ele vem de uma consciência que a gente chama de consciência egoísta. Eu não quero tocar tanto em algumas palavras que muitas outras escolas falam, muitos outros cabalistas, professores falam, todos conhecidos, amigos. Eu quero, na verdade, poder trazer novas palavras, porque eu acho que a gente está aqui para um completar o outro, para um ajudar o outro, para que todos nós, possamos crescer muito, muito. Tá? Então, por isso eu quero encontrar outras palavras para vocês, algumas palavras como ego, compartilhar, vocês já conhecem. Eu não vou tocar nessas palavras. Outras palavras, porque a nossa vida precisa de novas letras. Somente quando nós recebermos novas palavras, novas letras, novas ideias, novas imagens, nós vamos ter uma nova vida. E nós podemos recriar a nossa vida e recriar o mundo que a gente vive. Então, a gente falou hoje em harmonização. A gente falou hoje
que Kabbalah, o recebimento e viver nessa consciência, viver o conhecimento e adentrar o conhecimento que a Kabbalah nos mostra, que é o conhecimento da causa, o conhecimento da genética, do acontecimento, do acontecer de tudo, o DNA cósmico de tudo, a gente só consegue entrar nisso quando a gente entra no círculo, né, da troca. Então, esse círculo da troca tem a ver com essa flecha, e quando eu entro, eu começo a acessar e conscientizar as diferentes realidades, diferentes dimensões, diferentes mundos que existem na minha volta. Para todos os lados, diferentes mundos. Dentro de cada um de nós existem diferentes mundos. Tá? E esses mundos estão aqui. Eu tenho o mundo da ação, o mundo físico, é o Olam Asiá, o mundo emocional, o Olam Yetzirah, o mundo da formação. Formação, tentem entender quem cozinha. Formação é forma do teu bolo. Tá? O mundo espiritual, o mundo da criação, o mundo que tu cria umas ideias e começa a concatenar as ideias. E o mundo da emanação, o mundo divino, é o mundo do impulso, é o mundo da explosão, do fogo. E não adianta a gente pegar e ir lá no mundo da emanação, do divino, do fogo, porque a gente vai se queimar. Se a gente não entender que a caminhada ela é feita em camadas, 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 porque ninguém vai ao meio-dia, em pleno verão, para o sol, porque, na verdade, a gente vai se queimar. Então, tu vai para o sol, mas tu vai de boné, tu vai de óculos de sol, tu vai com protetor solar, cada vez mais o protetor solar tem que ser maior, porque cada vez a luz também quer se revelar mais aqui. Então, a camada de ozônio, ela se abriu. E a luz está vindo. Só que como nós não estamos prontos para receber toda essa luz, a gente, né, adoece. Essa luz causa uma desarmonia, porque o receptor não está pronto. Sim. Kabbalah significa recebimento, e para receber tem que ter um receptor. A nossa mente é um receptor, a nossa vida é um receptor, o nosso coração é um receptor. E esse receptor, ele vai se transformando vida após vida, dia após dia. Cada experiência que cada um de vocês vão tendo na vida, boas ou não, e principalmente as que não são boas, são as experiências que mais transformam, né, a nossa vida. São as experiências que mais transformam o nosso recipiente. Sim. A tua vida, imagina, olha o teu palco da tua vida, o cenário da tua vida é um recipiente. Tá? Isso a gente vai olhar mais à frente numa sequência. Aí já é em curso, não é em palestra. E o teu cérebro é um recipiente. A tua cabeça é um recipiente. Para de pensar nesse momento. Daqui a pouco volta a pensar. Porque o recipiente, cérebro, ele quer sempre receber. Ele está sempre atraindo algo. A Terra é um recipiente. Está sempre recebendo. A própria lei da gravidade mostra isso. Sempre caindo as coisas no chão. Né? Nosso coração é um recipiente, nosso corpo é um recipiente. Né? Tudo é um recipiente. Nós, como um todo, somos um recipiente. Esse recipiente, ele está ali para poder receber luz. Receber luz. Opa, saiu aqui. Receber luz, receber tudo que a luz se transforma. Tá? Então vamos seguir. Bem, seguindo na Kabbalah. Ela nos desenvolve uma nova percepção sobre o cotidiano, onde vivemos a arte de experimentar o descobrimento do que é real. Ela traz os porquês da vida, de onde viemos, para onde vamos, além do verdadeiro sentido da nossa existência. Ela nos remete à origem, né? A nossa origem da nossa essência. E a própria origem da Kabbalah está aqui na tua frente, tá? A Torá. Tá? O livro que contém todos os códigos. Então, o conhecimento da Kabbalah foi revelado num recipiente. Aqui tem um pergaminho, esse papel. Tá? Então, esse recipiente é um recipiente físico. Mas a Kabbalah, o conhecimento da Kabbalah, a luz, não é física. Então, a Torá é um recipiente físico que carrega um conhecimento. Através do recipiente físico, eu chego no recipiente espiritual.
Vocês estão vendo aqui o pergaminho da Torá, né? E dá para ver, tá longe, mas dá para ver que tem as letras hebraicas e entre as letras tem um espaço ali em branco. Então, é no espaço em branco que a gente vai adentrar para chegar no recipiente invisível, espiritual. Tá? Então, existem recipientes espirituais. Quando eu estava falando aqui na lâmina anterior desses mundos, o mundo físico é o recipiente físico, é aquilo que a gente está em contato, nossos olhos estão abertos, fazendo a gente se relacionar o tempo inteiro, quase que uma escravidão única com a vida física. O que a Cabala vai fazer é a gente se desprender dessa única realidade. Tu não vai deixar de te relacionar com o mundo físico, mas tu vai compreender que existe além do físico. E aí tu começa a abrir outros recipientes. Tu abre para o recipiente emocional. Tu começa a te dar conta. Quando é que a gente se dá conta das coisas emocionais da nossa vida? Quando dói, quando a gente sofre. Então, normalmente quando a gente leva um chute na bunda, desculpa o termo, mas é quando a gente se dá conta que a gente ama e a gente quer amar. Então a gente abre para o recipiente do amor. Ou mesmo no mundo físico, quando a gente tem um problema de saúde, a gente abre o recipiente daquele órgão e se dá conta que, puxa, eu tenho um fígado. Quando a gente começa a ter umas experiências estranhas na vida, as experiências espirituais, e eu tenho certeza que aqui todo mundo deve ter, tu começa a abrir o recipiente espiritual da criação. E quantos de nós será que tiveram experiências com a divindade, com Deus, diretamente com Deus, com o divino? E aí está abrindo, então, o espaço para esse universo divino. Vocês estão me perguntando aqui sobre recipiente, né? Uma palavra para recipiente. Kli, vasilha. Kli também é o eterno desejo de receber. Tá? Atração. Tá? Então, aqui eu tenho uma vasilha, caneca. Tá? A função dessa caneca, aqui no caso eu tenho água aqui dentro, é receber. Mas eu posso botar canetas aqui também. Posso botar café, posso botar vinho. É receber. Essa é a função dela. Receber. Receber e revelar. E não é só receber e ficar aqui a água. Quando eu bebo água, eu estou revelando. Eu preciso de um suporte. Eu preciso de uma estrutura. Eu preciso de um corpo. Então, essa é a nossa qualidade. De ter um corpo. Tem um porquê que a gente tem um corpo. Também não vou entrar agora. Bom a gente deixar várias dúvidas. Várias coisas, várias portas abertas. Espero que eu tenha respondido quem estava com a dúvida. Um outro olhar importante que a gente tem que ter é que quando a gente começa a adentrar o universo da Cabala para ir descobrindo ela, a gente vai descobrir aos poucos. Então é normal também que a gente vai ter, durante muito tempo, vai ficar com a mente estudando e entendendo ela de uma forma literal. Mas, com o tempo, a gente vai ter que entrar nas outras etapas da leitura para poder entrar no pardês, que é entrar não é no jardim, no pomar. Entrar no pomar, onde nós vamos colher as frutas, ou a árvore que tem semente e tem fruta, e tem flor, que frutifica e dá a semente. Para chegar nisso, nós vamos ter que passar pelo literal, nós vamos ter que passar pelo simbólico, pelo psíquico, e até chegar no sod, no secreto. São as 4 dimensões, os 4 mundos, os 4 seres que a gente vai, na verdade, trazer. São 4 símbolos, instrumentos que a gente conhece, se relaciona, para chegar em planos cada vez mais ocultos, misteriosos ou cabalísticos, que é o sod. Os livros clássicos da Cabala, como o Zohar, Sefer Yetzirah, Sefer Abair, eles são escritos dentro desse universo do sod. Sod em hebraico é mistério, secreto. Tem uma relação com a palavra Yesod, que é fundação. E Yesod, na verdade, significa o segredo, o mistério da semente, o mistério do Yud, o mistério de Deus. Vamos lá.
Aqui, então, alguns livros clássicos e extremamente antigos da Kabbalah, e que a gente lê, não entende nada, não tem problema, tá? É normal. Não é, as pessoas já querem entrar na Kabbalah, já querem comprar o Zohar, querem ler o Zohar. Tudo bem, pode comprar, pode ler, mas tu não vai entender, né? E o que eu quero dizer é, de início, a gente tem que aprender a técnica de ler esses livros. Não tenta entender com a razão. Tenta entender de outra forma. Que é entender através do entendimento de Binah, que é um entendimento da sabedoria, que é um entendimento elevado. Então, esse entendimento mais elevado, a gente precisa também de treinamento, de tempo, de meditação, de ajuda para chegar lá. Mas a gente chega lá e é muito legal. E a gente chega e daqui a pouco volta para a razão, para o racional. Vamos lá. A gente o tempo inteiro vai estar buscando se relacionar com o visível e o oculto. Tá? Então, está aqui a palavra Deus, mostrando a parte oculta e a parte visível de Deus. Tudo é Deus para nós. Aqui eu apresentando Deus, a caneta, outra caneta, o pendrive, aqui é Deus, tudo é Deus. Cada um de vocês também é. Só que são as dimensões divinas que são as centelhas que estão separadas, foram quebradas. E tudo é a alma de Adão. E o nosso trabalho é harmonizar e ligar tudo. Tá? Não é por acaso que essa caneta veio parar na minha mão. Não é por acaso que a tua caneta parou na tua mão. Não é por acaso que tu comprou aquilo, que aquilo chegou para ti. Porque aquilo faz parte da tua alma. Aquilo te completa, incrível que pareça. A Kabbalah nos mostra que existem então dois mundos, o mundo da causa e o mundo da consequência. O mundo da causa é um mundo onde, na verdade, tem toda a ação do acontecimento do que vai se manifestar, do acontecer do que vai se manifestar aqui no mundo físico, que é o mundo da consequência. E que é também chamado Olam Tohu, que é o mundo do caos. Mundo do caos. Tá? Mundo da vítima. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é onde tu vive? Em que mundo tu vive? Então, a gente, quando começa na Kabbalah, a gente começa a adentrar um pouquinho mais no mundo da causa. É o mundo da felicidade, mundo infinito, mundo da luz. Mas a gente ainda se vê vítima, a gente ainda se vê na queixa, a gente ainda se vê no meio do caos. Tá? Normal. A gente ainda está no mundo da separação, da dualidade. Tá? Então tem dois mundos, o mundo espiritual, o mundo da semente, o mundo do prazer, o mundo físico, da aparência e do desprazer. A questão é, nós estamos vivendo numa realidade, na realidade de baixo, e o que a Kabbalah vai nos mostrar é, tem uma outra realidade. E o que a gente precisa é criar uma ponte, criar uma escada, para poder ir para essa outra realidade. Uma realidade de plenitude. Então, estou voltando lá atrás, falando dessa revelação que a Kabbalah nos traz, que é a revelação da plenitude. Tá? A questão é, de novo, a consciência. A gente tem que ter a consciência que a gente vive numa caixinha fechada. Essa caixinha fechada só gerou escuridão. Essa escuridão gera medo. De novo, gente, a escuridão ela é uma escuridão espiritual. Gera medo, raiva, culpa, ciúmes, posse, mágoas, ansiedade, angústia, dor, vítima e etc. Caos, limitação, impulso, 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 desejo de querer para si, ansiedades, ansiedades. Então, o problema disso é que isso aqui é uma caixinha fechada. A gente vive numa bolha fechada. A gente precisa se dar conta do que tem que fazer. Fora dessa caixinha, o que existe é luz, plenitude, unidade, infinito, consciência, certeza, segurança e paz. O que a gente precisa é encontrar uma chave. Uma chave que, na verdade, vai nos ajudar a abrir uma porta, abrir uma janela. Vai nos ajudar a deixar com que a luz entre. Então, nós precisamos saber. A gente vive em que realidade? A nossa realidade é uma realidade fechada. Ela não se relaciona com a luz, por isso que vira uma realidade de escuridão, uma escuridão espiritual e, como consequência, o mundo que a gente vive. Ok? Quem pode mudar? Nós. Por quê? Porque nós temos o poder de entender que a mudança ela não é externa. Não adianta ficarem fazendo o tempo inteiro uma busca de mudanças externas. Por que o mundo hoje vive como
como está vivendo. Por que a gente não está conseguindo sair de uma situação? Porque não é para sair como a gente sempre tentou sair. A humanidade, a vida inteira, encontrou soluções externas, e nunca soluções verdadeiras e soluções internas. Para acabar lá, nós somos a última geração, então a última geração que vai encontrar a fórmula mais correta. Então a gente pode encontrar amanhã ou encontrar daqui a 10 anos. Depende de cada um de nós. Nós precisamos escolher se a gente quer viver na escuridão da não consciência, chamada de Mohin de Katnut, ou na consciência, que é Mohin de Gadlut. Quer dizer, Gadlut é essa ascensão, é subir, é a expansão da consciência, que a gente tanto fala. Então, há que saber receber a luz. Então, o que nós estamos fazendo dentro da Cabala é aprendendo a receber. Porque o que a gente está fazendo, a gente está recebendo. Só que a gente está recebendo errado. E a gente está recebendo de uma forma que a gente só está se contraindo e se fechando. Eu quero. Ah, e a gente vai ter que aprender a receber e abrir. Então, receber e abrir não é fácil. A gente tem dificuldades com relação a isso. É treinamento, é consciência, é educação. Por isso que Cabala é muito estudo. Porque começa aqui, começa na mente. Que é o lugar onde nós mais podemos nos desenvolver. Não tem uma chave. E essa chave é que vai trazer a transformação, de nos tirar da dor, da cegueira, da escravidão e nos colocar dentro da realidade, então, de luz, plenitude, de domínio do destino, enfim. Numa outra realidade, numa realidade em que a gente tem realmente domínio das forças, domínio das energias, domínio das letras. E que isso, então, depende de uma prática de vida, onde que a gente vai, então, estabelecer uma relação com os instrumentos, com as conexões, com os elementos de transformação e com proteções. Não podemos nunca esquecer disso. Enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo que ainda tem muita escuridão, muito caos, a gente vive uma grande guerra, uma grande luta entre bem e mal, entre forças, né, que puxam uma para lá, outra para cá. Essas forças negativas, muitas delas estão dentro de nós. Quer dizer, eu quero fazer uma coisa, daqui a pouco vem um pensamento meu, para quê? Para quê? Não vai adiantar. Não tem como. Não adianta. Eu não mereço. Não tem valor. Ou para que eu caio na vitimização. Enfim. Sempre uma estrutura dentro de mim que está desorganizada, ela sobrevive, ela simplesmente ela fala mais alto, que normalmente é a minha estrutura emocional. A Cabala diz que a nossa vida é como uma carruagem, e a questão é, aonde eu quero viver? Aqui veio essa frase, não precisava vir aqui. Eu quero viver como os cavalos, eu quero viver como o cocheiro, ou eu quero viver dentro da carruagem? Então, isso daqui é o Adão Kadmon, é um ser único, é uma alma única. Eu quero viver só nos impulsos, aqui como o Marcelo falou, nos extremos. O cavalo é a ideia do instinto, é a ideia do animal. Eu quero viver só nesse instinto, só nos extremos, né? Ou eu quero viver como o cocheiro, que é mandado. Ou eu quero viver como quem está dentro da carruagem, que é quem disse, eu quero chegar lá. Então, a gente tem que parar para pensar. E a gente tem que pensar, gente, não é só agora, em cada situação. Tu acordou de manhã, 5 minutos depois tem que pensar, 10 minutos depois. Porque no início é treinamento, não tem outra forma. No início eu tenho que desenvolver essa consciência. O que eu quero ser? Eu quero ser cavalo dos outros? Eu quero ser só instinto, só reatividade, só o meu desejo de querer para si? Em que as pessoas roubam, matam, enfim. Ou eu quero ser um robótico. Ou eu quero ter o controle. Aonde eu quero chegar? E aí eu vou ter, então, que buscar as conexões, as pontes e as chaves para chegar lá. Então aqui eu apresento um tripé, a trindade dentro da Cabala, que é o tripé fundamental nosso. Esse tripé, ele vai ter que te acompanhar diariamente. Não adianta, eu quero realmente atingir tudo isso através da Cabala. Eu quero um caminho cabalístico. Eu quero me tornar um cabalista. Então eu tenho que trazer esse tripé, ele é diário, porque é o que vai te jogar no centro. É por isso que é um tripé, por isso que é uma trindade. Porque vai te jogar no centro, vai te dar equilíbrio.
E o triângulo, ele é uma forma geométrica que ela sempre nos leva ao movimento e à riqueza. Tá? Prosperidade. Lembrem que riqueza e prosperidade só existe quando tem movimento. Sem movimento não existe prosperidade. Ninguém enriquece de verdade em todos os mundos, mental, emocional, físico, saúde, dinheiro, relacionamento, conhecimento, espiritualidade, se não tem movimento. Tá? Se não é o tio Patinhas, que é uma falsa riqueza, porque não há riqueza no tio Patinhas. Há muito mais riqueza no Pato Donald, do que no tio Patinhas. Tá? Então, assim, ó, tu tem que diariamente fazer esse movimento com a meditação, com a oração e com o estudo. Mas, tu tem que saber isso aqui. Talvez o teu começo de trabalho na espiritualidade é descobrir isso, aonde tu quer chegar. Qual o teu desejo? Eu sempre digo, a pior pergunta dentro da escola que eu faço para os alunos é qual o teu desejo? E as pessoas têm uma dificuldade de saber. E vai ter vários desejos. Mas descobrir o desejo na essência, que é do teu DNA, né? Que é da tua, da alma divina, quando nós estamos tão cheios de cascas, de clipotes, de cascas que estão nos impedindo, porque nós estamos tão igual aos outros, nós estamos tão escravos do externo, tão presos só à coisa externa, tão preocupados com a dívida, tão preocupados com o Lula, com a Dilma, não sei quem são esses, mas com essa gente, tão preocupados com a crise, com isso, quando eu digo assim, que crise? Não tem crise na Cabala. Porque a realidade não é essa, a realidade é outra. A crise, na verdade, é do reencontro com a própria essência, com o reencontro com a espiritualidade, com a verdade. Então, quando a gente consegue trazer como exercícios a meditação, a oração, o estudo, com a consciência correta, que a Cabala ensina qual é essa consciência, nós também vamos encontrar, olha a outra trindade que se apresenta aqui, o tempo, a ação e a palavra certas. Mazel Tov. Mazel, a gente usa Mazel Tov, é boa sorte, em hebraico. É um termo que a gente usa numa situação boa, num casamento, numa situação de alegria, de festa, a gente diz Mazel Tov, né? Uma boa sorte. Mazel não é astral, é o mapa astrológico, a gente chama de Mazel. Mas é destino, Mazel. E tu não pode só dizer Mazel, destino. Tu tem que dizer que é Mazel Tov, é um destino bom. Então é boa sorte, é um destino bom. Então tu tem que ter um Mazel. O que é Mazel? Mazel é tu estar no lugar certo, na hora certa, para falar as coisas certas. Porque a palavra Mazel, eu vou aqui apagar aqui no meu quadrinho, não sei cadê, está aqui. A palavra certa, desculpa, Mazel, em hebraico, Mazel é escrito com Mem, Zain, Lamed. O Mem, vou botar aqui, o Mem traz a palavra, vou botar transliterado, Makom, que é lugar, o Zain, Zman, que é tempo, e o Lamed, Lifon, que é ação. Então, a gente ter o tempo certo, o destino tem a ver, a sorte tem a ver, com o tempo certo, a ação certa e a palavra certa. Isso a gente está encaixados na vida. Isso a gente está em harmonia com a vida. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Por isso que a Cabala propõe uma prática de integração na alimentação, na vestimenta, na vida, nas inter-relações, em todos os planos do ser. E um dos instrumentos, está aqui, tem muitos instrumentos dentro da Cabala, mas eu trouxe algumas coisas aqui, como o silêncio, é uma das práticas, nem sempre fácil, mas é importante. Aprender a escutar, e tu só aprende a escutar, e tu só aprende a falar quando tu aprende a fazer silêncio. Quando tu aprende a desenvolver um silêncio dentro de ti. Memória, eu bato muito na tecla, cabalista tem que ter memória. Memória do quê? Memória do aprendizado, porque senão a gente não concatena uma coisa com a outra. Quando a gente tem alguns conhecimentos básicos dentro da Cabala, a gente acaba sabendo tudo.
É mais ou menos isso, porque são fórmulas também. Né? Então, tu tem que ter memória, tem lógicas dentro da Cabala. E prática. As pessoas às vezes entendem que a prática na Cabala é um monte de ritual. Tem rituais, tem vários rituais, tem muitos rituais que são muito ligados às próprias religiões. Tá? Os rituais começaram na Cabala. Existem outros rituais, são mais bruxos ou mais mágicos, só para vocês entenderem. Tem os rituais pessoais, mas o maior ritual da Cabala é a prática de vida, é ir para a rua. É voltar para a casa da família. Tá? Muitos dos meus alunos não são judeus, são católicos, e tem um momento assim no ano que ele é muito especial, né? Que é quando eu vejo algumas pessoas em crise, que é a prática, é tu ir numa ceia de Natal, tá? Onde não é o Natal, mas é o reencontro com a família. Então, por isso que o reencontro, ele é uma parte difícil, o reencontrar-se é difícil, o reencontrar e se harmonizar com a chuva, se harmonizar com a natureza. Nós que vivemos na cidade, é tão difícil, mas é fundamental, gente. É o que vai trazer o equilíbrio de volta, porque o poder está em nós, em trazer o reequilíbrio. Eu até diria que o problema do desequilíbrio climático não está no prédio, está no homem. Está no homem que construiu o prédio, está no homem que não está em harmonia com a natureza. Talvez a própria natureza do prédio. Está no homem que está dentro do prédio e que não está em harmonia consigo, ele não está feliz consigo mesmo. Então a gente tem que parar para pensar, porque a gente vem fugindo, a gente vem correndo, fugindo da nossa essência, e agora nós estamos sendo chamados para essa essência. Tá? Para a gente finalizar, né, eu fiz um tempo maior a palestra. Né? A gente está aqui para transformar as realidades, usar as chaves certas, obter conhecimento para obter as respostas, fazer a conexão com a essência para encontrar a unidade, o retorno à divindade, a divindade que está dentro de nós, ao eu verdadeiro, a nossa alma. A Cabala nos leva a uma leveza enorme, uma leveza que ela é física, ela é emocional, ela é espiritual, ela é mental. Ela é uma leveza porque dentro da Cabala, quando a gente adentra, a gente começa a perder peso também, né? O Tikkun, então a harmonização, a retificação, a entrar nesse sistema de troca, esse sistema circular. O sistema de troca, ele também começa por ti, que começa a aprender a respirar. Troca, que é uma troca que o coração, a circulação vai ter que acontecer de uma forma melhor, a alimentação tem que acontecer de uma forma melhor. Tá? Um sistema de troca que gera normalmente a confiança e a certeza, o aumento, a percepção, o sexto sentido. Não tem Cabala sem o sexto sentido, gente. Porque como é que tu vai ter experiência espiritual sem o sexto sentido? E sabedoria. A verdade é essa. Né? No final, a sabedoria. Cabala é recebimento da sabedoria, recebimento chegando nesse nível do recebimento espiritual, onde o mundo espiritual fala diretamente com a gente. E a gente fala diretamente com o mundo espiritual. Mas primeiro a gente tem que começar a falar com a gente. Porque a gente não está mais se ouvindo, a gente não está mais se vendo, e a gente tem que se ouvir e se ver. Tá? E por isso que é muito estranho estar aqui fazendo essa palestra online, mas daqui para frente vai acontecer muitas palestras e muitos cursos online. Tá? Porque a gente se vê de uma outra forma. Talvez tenha que desenvolver um pouquinho mais o sexto sentido para que online cada um de vocês possa experimentar o trabalho espiritual e o atendimento espiritual que cada um pode vivenciar numa aula presencial. Principalmente aqui na escola de Cabala. Perguntas, gente. Eu vou aqui olhar, aqui eu tenho... Oi, Lucília, tudo bom? Gabi, oi. Lorena, oi. Gabi, o Rio Grande do Sul está mais em desarmonia do que os demais estados? Por isso tem tanta chuva? Não, o Rio Grande do Sul não está mais em desarmonia do que os outros estados. Eu prefiro não te responder que existem lugares que estão em mais harmonia. Eu prefiro te responder que existem lugares e cada lugar tem o seu tikkun, que no conjunto de um todo
porque nada está separado, cada lugar tem a sua missão, e cada lugar está sofrendo um ticum diferente. Nós estamos com chuva, a chuva é uma bênção. Eu gostaria que vocês entendessem que as chuvas são as águas de cima, e a chuva está vindo para trazer uma consciência mais fluida para todos nós. Tá? Cada lugar está sofrendo um ticum diferente. Ok? Porque o pessoal de São Paulo vai dizer, então nós estamos sofrendo muito porque nós estamos sem chuva. Tá? Então, não. Eu acho que a consciência para cada lugar, por causa do clima ou de algum outro acontecimento, tem a ver com aquele lugar. O Rio Grande do Sul, no Brasil, ele é o chakra básico, né? Dentro da astrologia, o Rio Grande do Sul ele tem muito a ver com o meio-céu. Ele é muito importante no Brasil, o Rio Grande do Sul. Tá? Por isso que na história do Brasil, o Rio Grande do Sul, ele sempre ofereceu muitos presidentes, né, e políticos diferenciados. Não é melhor ou não é pior, mas no Rio Grande do Sul é que nós temos o Grêmio. A senhora não ia falar isso, né? Mas falei. Mas o Rio Grande do Sul, a gente pode falar, ele é muito forte nessa coisa do fechado, né? Então, enfim, a gente tem uma posição significativa, mas isso não significa que ele é mais importante do que os outros lugares. Ele tem um papel importante, que os outros lugares também têm, cada um na sua medida. Mas, normalmente, as coisas que acontecem no Rio Grande do Sul têm um reflexo muito grande no resto do Brasil, tá? E para o seu chakra básico. Tá? Então, vamos ver. Essas chuvas são muito importantes aqui. Tá? Tá surgindo outras coisas. A verdadeira cabala prática, deixa eu ver se não tem. Tá, né? Vivemos em extremos, ok. A luz serve para clarear, e clarear é ter mais consciência, sim. Mas só que a gente tem que saber receber essa luz, e essa luz se tornar essa consciência. Se tornar essa luz que vai nos ajudar a abrir, a enxergar. A verdadeira cabala prática, ou prática da cabala, está na fila do banco, no trânsito. Exatamente, né? Claro que existe uma cabala prática ligada a manipulações, né, de energia. Enfim, isso é muito sério. Essa parte prática da cabala, né, ela é muito interessante. Tá? Mas também, tem a hora certa da gente falar nisso e trabalhar com relação a essa prática mágica da cabala. Isso é legal. Adriana, desculpa-me, não, ninguém é ignorante. Todas as perguntas são sempre bem-vindas. As perguntas mais simples são as melhores. Mas gostaria de saber se a cabala é um processo iniciático. Ela é um processo iniciático, meiático e finático. Né? Existe uma iniciação, existem graus, fases, estágios. Sim e não. Sim e não. Tá? Porque eu posso usar o conhecimento. Eu acho que todo conhecimento tem estágios, porque na verdade existem estágios para que a vasilha possa receber a luz. Na Cabala mesmo a gente diz que Deus não se revela diretamente. Deus vai revelando tudo que a gente deseja de uma forma devagar. Por isso que quando a gente quer uma coisa, a gente não tem de uma forma imediata. Algumas coisas sim, mas a grande maioria não. Então, tem um propósito nisso. Por isso que sim e não. Ela não é como a maçonaria. Ela é como uma universidade. Eu acho que fica melhor eu te responder dessa maneira. Tá? Tem estágios, esses estágios têm a ver com a tua prática de vida e com o teu entendimento. Tem estágios de revelação? Sim, tem. Eu acho que nem sempre os cabalistas, os mestres, eles sabem esse estágio como uma coisa sistemática. O estágio vai acontecendo. A revelação vai acontecendo. Mas há hora e há lugar para se aprender cada coisa. É muito comum, eu tenho às vezes alunos que entram numa primeira aula e já querem, né, botar a carruagem na frente dos bois, como a gente diz. E não é por aí. Porque tem o ego. E eu acho que o maior estágio é a gente conseguir desmanchar as nossas reatividades, os nossos conceitos, a forma literal, as memórias que a gente tem, a influência excessiva que a gente tem do cotidiano, na nossa vida.
externo que a gente tem tão forte na nossa vida, né? Os conceitos, as emoções tão bagunçadas que a gente tem, os nossos medos. Leva tempo para a gente ir diluindo tudo isso, né? Absorvendo outras crenças, entendendo a Cabala não como religião, tirando as nossas religiões, colocando o religare, não a religião, né? Isso leva tempo. Mas eu não acho que ela tenha estágios marcados. Tem uma escada, a chamada escada de Jacó. A gente vai ascendendo nela. Mas eu posso dizer assim, ó, não existe escola de cabala séria que coloque esses estágios. Eles são invisíveis. E outra, toda escola e todo conhecimento da cabala não é só tu. Tipo, não sou só eu. As pessoas acham que na escola sou só eu. Sou eu no físico. Mas existe uma leva de professores, de pessoas e seres junto da escola. E essa relação a gente tem que ter. Né? Essa relação e essa conversa com os outros planos tem que existir, mesmo que tu possa me achar maluquinho. Mas eu tenho certeza que você está entendendo isso. Tá? Eu espero, Flávio, que eu tenha te respondido. Então, se eu não respondi, fala. Que venham muitas palestras. Amém. Vai vir cursos com valor diferenciado do curso presencial, tá? Mas vão vir cursos. Tá? Gosto de estudo das letras hebraicas, o que a escola tem de cursos e materiais de estudo. Eu tenho muitas coisas, eu tenho muitos cursos, muitos. No início aqui, nas lâminas, eu apresentei, eu vou voltar lá para a primeira lâmina. Eu não sei como é que eu faço, vou ter que voltar assim. Tá? Então, aqui no início eu apresentei. Nessa semana eu tenho esses cursos. Ótimo, obrigado. Tá ok, Flávio? Foi a primeira palestra tua online que assisti. Gostei muito. Tem a outra, que eu fiz anterior, foi bem legal. Ok. Tá aqui, então. Gente, eu queria agradecer. Tem uma pergunta lá. Como a Cabala ensina o amor se estamos tão sozinhos? Eu vou responder essa. E quem quiser, depois pode em comentários deixar perguntas que eu respondo. Tá? Eu te mando e-mail, eu respondo pelo Face, enfim. E aqui tá, eu estou mostrando então as nossas atividades. No Face, no site, tem as atividades da escola. Os materiais vão ser, por enquanto, esses. As palestras e as aulas presenciais. Nas aulas tem muito material, né? Eu sou quase um livro ambulante. Né? O livro nunca sai. Está sempre saindo, nunca sai. Eu acho o livro uma coisa tão estanque para mim, que é complicado. Então, eu prefiro que vocês entendam e busquem as aulas online, as palestras e os cursos presenciais. Tá? De novo, eu sou um livro ambulante. Esse é o grande material que eu posso ter para vocês. Então, como a Cabala, respondendo a última pergunta, como a Cabala ensina o amor se nós estamos tão só? A única resposta que eu posso ter para ti é: a gente procura o amor querendo conhecer alguém que nos ama. Né? E quando eu procuro o amor querendo conhecer gente que me ame, eu só atraio o mesmo tipo de vibração. Eu atraio os mesmos tipos de pessoas. Todo mundo quer achar alguém que ame, ame, me ame. E aí a gente só encontra pessoas extremamente egoístas. Né? E esse é o grande erro. E é por isso que a gente é tão só. E é por isso que a gente não encontra o amor. Tá? A gente só vai encontrar o amor de verdade quando a gente entender que a gente tem que amar, a gente tem que oferecer o amor para alguém. Então, eu quero encontrar o amor porque eu quero oferecer o amor, porque eu quero amar. Tá? Então, nesse momento, a gente passa a vibrar e a atrair pessoas que também querem oferecer o amor. Tá? E aí sim a gente passa a viver o amor verdadeiro. Até então, a gente não está vivendo o amor verdadeiro, a gente está vivendo o amor egoísta, que é o amor da separação, é o amor da competição, é o amor da cobrança, é o amor não da parceria, mas é o amor do finito, é o amor do corpo, é o amor do egoísmo, é o amor do desejo de querer para si. É um amor destrutivo. Então, um destrói o outro. Não tem amor aí, não tem parceria. E não tem a gente ficar reclamando que a culpa é dos homens, eu como mulher, ou os homens falarem que a culpa é das mulheres.
Não tem, porque eu sou responsável. Até porque culpa não existe dentro da cabala, tá? Culpa é uma coisa do Satã, do desvio, tá? Então, o amor começa em ti, começa em mim. Diariamente, eu pensar, eu tenho que estar amando, eu tenho que estar em paz. Por isso, estado de Shalom. Eu espero que eu tenha respondido e espero em breve. Tá? Vai ter uma outra palestra, vai ter a palestra que eu vou dar presencial, que eu não botei aqui, na Hebraica, aqui em Porto Alegre, que é Crise e Sabedoria. Então, vão lá, o pessoal que está aqui em Porto Alegre, prestigiar, o pessoal que está organizando essa palestra. É R$ 30 a entrada. Vai ter uma feira de produtos judaicos e uma feira de alimentos judaicos, super legal. Eu vou falar então sobre sabedoria e crise. Tá? Depois eu vou vir para cá, vou só estar vendo a data certinha. Eu acho que deu certo esse horário, é bem legal. Eu sou notívaga, então eu gosto de fazer por aí. E aguardo vocês. Gente, uma boa noite. Shalom. Laila Tov. Quem quiser, ainda dá para fazer daqui a pouquinho as orações da meia-noite, que são as orações que trazem muita luz. Tá bom, gente? Eu agradeço. E até a próxima palestra. Um grande abraço para vocês. Tchau.